Meu nome é Grace Mara, tenho 46 anos, moro em Macaé já há 13 anos. Eu casei e vim morar em Macaé. Com 4 meses que eu estava morando em Macaé, eu comecei a trabalhar no emprego que eu sempre quis, né, que era atendente de telemarketing, só que eu também não sabia como ia ser esse trabalho, né, porque quando a gente é criança, a gente imagina ser de uma coisa e aí é totalmente diferente. E aí já trabalhando, com 4 meses que eu já estava morando aqui, eu engravidei e aí eu perdi essa criança. Foi um momento muito difícil na minha vida, perder esse filho, porque era o meu sonho ser mãe, o sonho de gerar uma criança, de ouvir, né, ser chamada de mãe. E aí depois disso, foram 2 anos de muita dor, de muita oração, muitas tentativas para engravidar de novo. E depois de 2 anos, eu finalmente, né, consegui engravidar depois de uma oração sincera que eu fiz para Deus. E a gente acha que tudo vai ser perfeito, né? Que a maternidade vai ser linda e maravilhosa como a de todo mundo. Mas a gente não espera que vai ter um filho especial. A gente não imagina esse mundo, né? Que é totalmente desconhecido. Acho que para qualquer uma mãe que não tem ainda um filho especial. E aí, quando o Gabriel fez 1 aninho, eu comecei a desconfiar de várias coisas, alguns atrasos que eu estava vendo nele de desenvolvimento, como a comunicação, interagir com outras crianças, aquele olhar empobrecido, a falta de sorriso, que era muito pouco nas brincadeiras. E aí, na minha experiência, né, de magistério com criança, há algum tempo, eu comecei a acender uma luz e comecei a pesquisar mesmo na internet por que meu filho tinha certos tipos de atraso, a fala não vinha, a comunicação era muito empobrecida, o olhar com as pessoas, até comigo, quando batia a palma para vir no meu colo ele não vinha, então isso me incomodou demais, né? E o coração de mãe, a gente sabe que tem alguma coisa errada dentro da gente. Eu comecei a investigar e tudo vinha falando sobre autismo. Todos os tópicos que eu via de atraso caía só em um tema, autismo. E aí eu fiquei muito mal, eu levei 3 dias, 3 noites chorando, porque eu vivi um luto. É um luto que a gente passa. Eu vivi um luto de 3 dias, 3 noites, muito intenso. E depois desse luto, eu resolvi levantar minha cabeça e buscar o melhor para ele, o que eu tinha que fazer, buscar algum desenvolvimento para ele, como eu ia ajudá-lo de alguma forma. E eu comecei a procurar médicos e levar várias consultas. Levei no pediatra dele, que acompanhava ele desde o nascimento, desde o parto. E aí todas me diziam que eu estava com crise de ansiedade, que eu queria antecipar as fases de desenvolvimento do Gabriel. E eu falo para vocês, mães que estão assistindo o vídeo, para acender essa luz como eu também acendi. Porque um coração de mãe, ele não engana a gente. Ele está sempre ali mostrando que tem alguma coisa de errado. E aí eu comecei a buscar muitos médicos, tratamentos, fui em vários lugares e todos eu tinha a mesma resposta, que Gabriel não tinha nada, que eu estava vendo coisa. E até que eu fui numa médica, que já era uma senhora muito atenciosa, e lá eu abri meu coração, chorei muito, e aí ela falou para mim que ia me dar o encaminhamento para eu levar num neuropsiquiatra para verificar se o Gabriel tinha realmente o autismo. E é angustiante esses dias que a gente leva de investigação, e foi 1 ano, 2 anos, e o diagnóstico não vinha, era só a suspeita, e isso vai criando muita crise de ansiedade na gente, vai deixando a gente mal, porque a gente quer saber se realmente aquilo está acontecendo com a criança. Mas eu já
cuidava do Gabriel e já tratava ele como se já fosse autista, porque dentro de mim já tinha esse diagnóstico, eu já tinha essa certeza em mim que ele era autista. Então, com um ano, eu comecei a verificar também sobre a alimentação, porque ele comia todas as coisas e depois ele foi parando, ele foi selecionando as coisas, a alimentação por cores, texturas, foi excluindo da alimentação dele. Ele mesmo rejeitava, ele não aceitava as frutas. E aí, com o passar dos anos, que ele foi crescendo, essa seletividade alimentar foi ficando pior. Ele passou a não comer mais carne. Teve um período que ele ficou 30 dias sem comer nada sólido, só líquido. Se alimentava de suco, mamadeira e água. Durante esses 30 dias, ele começou a rejeitar tudo que era sólido. Começou a comer só líquido. E aí foram dias muito angustiantes para a gente que é mãe. A gente quer alimentar bem o filho, quer dar comida saudável e a criança não aceita e começa a chorar, e outras pessoas que estão do lado falam que é birra, que é a gente que ensinou errado, mas não é isso. É totalmente diferente uma criança que às vezes não quer aceitar um alimento naquela determinada hora do que uma criança que não quer aceitar nunca mais o alimento. E aí, com o passar do tempo, isso foi ficando pior e muitas vezes, quando eu saio de casa, para eu conseguir alimentar ele, eu preciso levar tudo de casa, preciso levar o garfo que ele come, a colher que ele come, o prato. Eu preciso verificar se naquele lugar que eu vou, aquela casa, tem um prato igual que eu uso em casa. Ele fica me vigiando para ver se foi eu que fiz a comida, principalmente quando eu vou para casa da minha mãe. Ele não aceita comer nas mãos de outra pessoa. Hoje ele já está com 7 anos. Descobri o laudo dele com 6 anos. Quando ele fez 6 anos, foram 5 anos de investigação. Eu comecei a suspeitar com 1 ano de idade. E aí foram 5 anos de muita incerteza, já tratando meu filho, sendo autista. A minha família toda já aceitava o diagnóstico, já sabia que era, não tinha nenhuma dificuldade, já via as dificuldades do Gabriel em relação à seletividade alimentar, que cada dia mais foi ficando severa. Ele foi deixando de comer carne, não aceitando vários tipos de comida diferente. Eu ainda continuo, nessa batalha com ele. Então, quando ele era bebezinho, eu comecei primeiro com a introdução alimentar, que foi uma sopa de legumes, e aí ela era bem colorida, bem vasta, assim, de todos os legumes que você pode imaginar, né? Tinha um misto de cores, que era verde, laranja, a beterraba, a abóbora, a batata, todos os legumes que você pode imaginar. E depois ele foi não aceitando mais essa sopa por causa da cor mesmo, né? Do amarelo, e aí eu fui introduzindo o feijão, o arroz, e ele foi comia a carne, ele comia normal. Depois que ele passou os 30 dias, que ele não quis mais aceitar coisa sólida, ele não quis mais comer a carne, eu só conseguia dar ovo para ele. Hoje ele já regrediu nessa parte do ovo, porque ele já não quer aceitar mais o ovo. Então, assim, é uma regressão, a gente avança um passo, regride 2, volta, depois faz outros testes. Hoje já estou fazendo teste para voltar com a carne, e aí eu tenho que ser criativa, né, na cozinha, porque eu pego o peito de frango, corto como se fosse o nugget para fazer como se fosse o industrializado, empano e faço para ficar parecido, idêntico com o nugget industrializado, né? Para ele poder se alimentar saudável, para comer uma comida saudável. Quando eu saio na rua, não consigo dar as refeições dele, né, do almoço e da janta. Eu hoje já avancei
porque eu já consigo dar um pastel de queijo e um suco de laranja natural na rua, mas sempre vou na mesma lanchonete, porque eles são rotineiros, tem que fazer tudo igual, do mesmo jeito. Se você errar o sabor ou tentar acrescentar algo a mais e o paladar mudar, ele percebe muito rápido e aí ele rejeita totalmente aquele alimento e ele para. E todos os testes que a gente está fazendo, a gente tem que parar e regredir, voltar e começar tudo de novo. É um processo, né, que a gente passa. O pastel que ele come na rua, eu sempre vou na mesma lanchonete, porque não pode ter orégano, não pode ter presunto, tem que ser só o queijo, tem que estar todo clarinho, branquinho, se estiver queimado também, por causa da cor. Ele não vai aceitar, ele vai perceber tudo, né, da textura, da cor. Ele olha sempre para a comida, né? Primeiro é o olhar, depois é o cheiro. Ele vai também pelo cheiro, né? Como a banana. Eu já fiz várias tentativas com a banana, ele descasca a banana. Aí quando ele vai pegar na banana, que é uma fruta assim um pouco mais pegajosa, que ele segura, aí ele já não acha estranho, né, a textura da banana. E quando ele aproxima da boca, ele já sente o cheiro e aí ele rejeita. Hoje eu já consigo colocar a banana na mamadeira, na vitamina, introduzo as frutas desse jeito. E algumas coisas eu escondo, né, na comida, que eu posso. Às vezes a cenoura eu ralo bem pequena e tento esconder bastante no arroz, para ela sumir no arroz, né, para pegar só um pouco da proteína do arroz. Ele faz uso de suplementação alimentar na mamadeira. Tá com 7 anos, não consegui ainda fazer essa troca da mamadeira para o copo, ele não aceita. E a gente vai vivendo de processos. Eu, como mãe, eu me sinto, às vezes, frustrada, mal diante dessa situação, porque eu quero que ele coma a comida, eu faço de tudo. Tem dias que a gente se sente esgotada por fazer várias tentativas durante o dia e nada funcionar. Tem dias que você acha que vai funcionar e não funciona. Aí ele começa a chorar. E às vezes eu também tô mal, porque eu já fiz várias tentativas e eu choro também. Às vezes eu choro junto com ele, sabe? Porque é difícil demais você querer alimentar o seu filho e você não conseguir. Quando ele sai em festas de aniversário, ele não come nada da festa do aniversário. Ele só brinca com as crianças. Às vezes, quando ele vê assim que tá passando algum salgadinho de festa, ele se aproxima de mim, pergunta se é de queijo e só pega o que tem queijo. Se tiver carne ou frango ou outro recheio, ele não come. Ele abre e já fala para mim que é aquele recheio e ele não come. E rejeita, não quer nem colocar a mão mais. Quando ele estava menor, com 3 anos, eu ainda estava casada, né? Porque hoje eu passo por uma separação, eu cuido do Gabriel há 3 anos e 5 meses sozinha. E é uma luta diária, difícil, não é fácil, porque você acha que vai ter ajuda, né, do pai e você não tem. Enquanto a gente estava casado, Gabriel já vivia essa seletividade alimentar intensa. Quando a gente saía, viajava, ia para o hotel, a gente tinha que ligar primeiro, avisar o hotel sobre a condição dele, se podia usar a cozinha do hotel. E eu levava em uns potes de vidro a alimentação dele separada de todos os dias. Eu preparava alguns dias antes, congelava e assim eu levava, colocava no frigobar do quarto e aí eu ia pegando o almoço, a janta, esquentando e dava ele dentro do quarto, porque ele não comia no refeitório do hotel. E eu vivo isso até hoje. Quando eu saio, vou para casa da minha mãe, que eu tenho que pegar o prato igual da minha casa, pegar o garfo igual da minha casa, levar os utensílios que ele usa em casa, fazer o máximo possível que apareça que ele está em casa, que ele ainda está dentro da rotina dele. Durante a alimentação do Gabriel, ele já está compreendendo, né, algumas coisas
E ele tem percebido que eu também fico triste quando ele não come. Então ele fala: mãe, hoje você tá feliz? Porque hoje eu comi tudo. E aí eu falo para ele: hoje você me deixou muito feliz. Hoje eu tô feliz demais porque você comeu toda a comida. E ele sabe, né? Mas tem horas que ele fala: mãe, às vezes eu não consigo. Então a gente sabe que ele tá falando a verdade. Ele fala assim: eu sou uma criança sincera. Eu tô falando a verdade, eu sou sincero. Às vezes a gente quer forçar, né? E não vai funcionar. É um degrau que a gente sobe todo dia, com muita paciência. É avançar, um na frente, dois para trás, dois na frente, um atrás, e a gente vai vencendo as dificuldades. Durante um tempo, eu carreguei uma culpa muito grande dentro do meu coração, porque eu ouvi de algumas pessoas falando que o fato de eu ter um filho especial era porque eu estava pagando alguma coisa. E, na verdade, dentro do meu coração, esse sentimento nunca aconteceu. Eu nunca achei que meu filho viesse porque eu estaria pagando alguma coisa. E eu carreguei isso por muitos anos, até que no finalzinho do ano passado, eu li uma passagem na Bíblia, né, sobre a cura dos cegos de nascença, onde Jesus fala os discípulos perguntam para Jesus por que este nasceu cego de nascença. E aí ele perguntou se ele estaria pagando alguma coisa. E aí Jesus respondeu que nem ele, nem o cego, e nem os pais dele estariam pagando, mas isso veio para manifestar a glória de Deus na vida das pessoas, né, dos pais e da criança. E eu sempre senti isso dentro do meu coração, e isso foi libertador para mim, porque eu vejo meu filho é luz na minha vida, ele é amor, ele é tudo de bom. O fato de Gabriel ser especial, de ser um autista, isso não interfere na minha forma de amá-lo, porque nas minhas orações que eu pedia para Deus, eu falava: Senhor, não importa como ele vai vir, eu quero gerar, eu quero ser mãe. O amor é incondicional, você receber um amor verdadeiro de uma criança sincera, amorosa. Ele sempre fala: mãe, eu te amo. Imagina você ter um filho que todo mundo fala que não vai falar, né? E depois de você escutar isso dele: mãe, eu te amo, e ele falar, a primeira frase que ele falar é: mãe, te amo. Então é maravilhoso demais para mim. Eu me sinto grata, eu me sinto abençoada por Deus de ter um filho especial. Durante momentos muito ruins, eu senti vontade de desistir da minha vida, mas toda vez que eu olho para ele, eu sinto que ele me dá força, me dá luz, peço a Deus para não me deixar ir enquanto ele não puder caminhar sozinho, porque hoje ele é totalmente dependente de mim. Ele depende de mim para comer, para se alimentar, ele depende de mim para tudo.